Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, eu tenho um aviso muito importante para o povo de Portugal. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, gente, vamos começar o nosso vídeo de hoje, onde eu sempre gosto de cumprimentar todo o meu público querido do YouTube, do podcast e desejar a todos vocês muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas e também, gente, muita esperança, porque o mundo de regeneração, tá batendo na nossa porta. E também lembrar todos vocês, gente, continuem orando, por favor, pela paz no planeta, pela suavização da operação de despertamento físico e agora pela operação de rescaldo aí das almas perdidas que fazem parte aí desse grupo chamado de Filhos de Tomé. Mas muito bem, vamos ao assunto de hoje, porque é um assunto bastante importante. Eu, inclusive, já passei essa mensagem na frente de todas as outras que eu recebi, dada a importância do assunto. Inclusive, a própria entidade me pediu que eu fizesse isso, porque, afinal de contas, gente, é uma mensagem importante. Muito bem. Quem deu essa mensagem para nós, quem trouxe essa mensagem para nós, foi o nosso querido Asclepíades. O Asclepíades foi um ser muito antigo, que viveu na Grécia Antiga. Ele já esteve conosco aqui, eu já dei mensagens dele, e ele sempre, vira e mexe, ele nos brinda com a sua honrosa presença e as preciosas informações que ele nos traz. Pois muito bem, ele já começou a sessão, pessoal, já com o seguinte lembrete. Ele falou assim, olha, pessoal, a hora da grande tribulação ou o ápice da transição planetária aproxima-se veloz e os ponteiros do relógio estão quase chegando à hora exata em que tudo acontecerá. Aí ele falou assim, ressaltamos mais uma vez que os preparativos devem continuar com calma, mas devem ser feitos. Então, gente, quem ainda não se preparou, quem não... Porque assim, não precisa, gente, de uma super preparação, mas precisamos sim ter alguma preparação para os 3 dias do apagão, onde nós vamos ficar sem energia elétrica também. Então, há que se ter uma pequena preparação para isso, gente. Que é o quê? Ter umas velas em casa, ter um pouco de água estocada, porque se a gente não vai ter energia elétrica, pode ser que a gente fique sem água por algum período, porque as bombas não vão estar funcionando. Então, ter um pouco de água em casa, ter alguns alimentos que dispensem refrigeração. Quem tá com aquele freezer, gente, super abarrotado, vai gastando o que tem no freezer, né? Não deixa ele tão abarrotado, porque se ficar sem luz 3 dias, gente, vai estragar a comida. Então, são essas coisas assim, sabe, que a gente tem que pensar um pouco com calma, sem se apavorar, pessoal, pelo amor de Deus. A intenção não é essa. A espiritualidade nos dá esses recados justamente para que a gente não se apavore, para que a gente saiba o que está acontecendo, não fique achando que é o fim do mundo, que é o apocalipse zumbi, que, meu Deus, vai acabar tudo. Nada disso, gente, nada disso, tá? Isso faz parte de todo esse ápice aí da transição planetária, que, segundo a espiritualidade, está próximo. Ninguém sabe o dia certo, ninguém sabe a data e a hora certa, porque Jesus assim não o deseja. Aliás, isso está nos textos bíblicos.
Ele fala, e tem mais de um lugar na Bíblia, que ele diz, não sabeis a hora que virei como ladrão, né? Então, ele dá vários recados no sentido que ele não vai avisar que hora certinha ele vem, não, tá? Então, gente, vamos aí cuidar, vamos fazer os nossos preparativos. Quem toma remédio de uso contínuo, tenha mais uma caixinha lá, gente. Tem um bichinho em casa, tenha mais um pacotinho lá de ração para ele, tá? Essas coisas assim, que para evitar de você ter que sair na rua correndo para buscar, até porque não vai estar nada funcionando. Vocês se lembram de quando a gente teve a epidemia, né? Então, da Covid-19 lá, não fechou tudo? Fechou, então vai mais ou menos isso que vai acontecer, mas vão ser só 3 dias e 3 noites, tá? Então, nada de apavoramento. Tenha um dinheirinho em casa. Não é um dinheiro, não é tirar o dinheiro do banco, pôr no colchão, não, gente. Pelo amor de Deus, tirem só um pouquinho de dinheiro para que vocês possam enfrentar os primeiros dias em que nós não teremos internet. Porque, claro, os bancos, gente, eles vão se reorganizar. Eles vão ressuscitar esses sistemas analógicos, eles vão se virar para dar um jeito. Só que, é claro, vai ficar um períodozinho que as coisas vão ficar um pouco mais engripadinhas. Então, quem tiver um dinheirinho em casa, principalmente trocado, vai conseguir comprar alguma coisa que está precisando e tal, tá? Então, fica aí a dica. Nosso queridíssimo Asclepíades veio, tá? Dar de novo esse lembrete para todos nós. E ele falou, olha, esses preparativos, minha filha, têm que ser feitos com calma, mas devem ser feitos para que vocês não sejam pegos desprevenidos quando a hora soar. Porque quando a hora soar, ela vai soar, gente. Não vai ter muito tempo não para correrias. Então, vamos fazer a coisa com calma, gente, sem pressa, assim, mas vamos fazer, tá? Então, fica aí o recado. Inclusive, ele me falou, ele foi bem, assim, sincero, né? Ele falou, olha, por favor, você vai avisando os teus ouvintes, tá? Porque ainda haverá tempo para preparar tudo com calma. Mas aqueles que não derem ouvidos sofrerão depois as consequências do seu desleixo, tá? Então, e aí ele frisou ainda, falou, falamos isso para vos preparar, para que não tenhais medo, para que saibais o que está a ocorrer, tá bom? Então, recado dado, pessoal. Primeiro recado aí do vídeo. Agora, prestem atenção. Então, agora, pessoal, vem o aviso. Ele falou assim, o Asclepíades falou, ao povo de Portugal, pedimos que se unam em oração pela paz no planeta e também pela suavização da operação de despertamento físico, que, se eles se unirem em oração, serão todos muito protegidos. Que a Virgem Maria, olha só, gente, quem deu esse recado, quem mandou esse recado, aliás, foi ninguém menos que Nossa Senhora, nossa mãezinha Maria Santíssima, gente, tá? E ela falou o seguinte, ela falou assim, que ela pede que este recado seja dado ao povo de Portugal, para que todos juntos orem, tá, gente? Então, olha, o recado veio lá de cima mesmo, tá? É um recado importantíssimo, dado por ninguém menos que nossa mãezinha Maria Santíssima, a Virgem, tá, gente? Veio dela, tá? Então, olha, pessoal, vocês que estão aí em Portugal,
por favor, se unam mesmo em oração, tá? E ele vai explicar agora, o Asclepíades, por que é que ela está pedindo isso. Olha só, que foi que veio. Diz assim, ó, que Portugal, vocês aí de Portugal, vocês ainda têm no seu bojo uma população de coração bom, voltada ainda à religiosidade. E essa população deve ser incentivada a manter a prática da oração, gente, tá? Porque nós sabemos que existe um movimento grande das trevas no sentido de utilizar a mídia para ridicularizar as pessoas que são religiosas. Então, de repente, você ia à igreja assistir a missa, você ia ao templo assistir um culto, você ia numa casa espírita, virou tudo cafona, né? Segundo esses trevosos. Mas o que é que eles querem? Eles querem nos afastar, gente, da oração. Porque através da oração é que nós fazemos, gente, o vínculo com a alta espiritualidade. Então, a gente tem que ser esperto e não cair nisso, tá? Então, por favor, gente, se unam em oração, tá? E olha, ele falou de novo, falou assim, olha, agora é interessante o que ele vai dizer. Falou assim, se os portugueses se unirem em oração, poderão vir a se tornarem um portal de luz para a Europa. Olha que coisa maravilhosa, gente. Se o povo português se unir em oração, Portugal poderá vir a se tornar um portal de luz para toda a Europa, que hoje está muito afundada em crenças materialistas e hedonistas. Então, gente, olha que chance maravilhosa que vocês aí de Portugal poderão ter, o ganho em evolução para vocês, o ganho coletivo, é uma coisa maravilhosa, gente, maravilhosa, tá? Então, gente, esse recado é muito, muito importante. E o Asclepíades foi bem assertivo, falou, você não se esqueça de dar esse recado para os seus ouvintes, de dar para todas as pessoas. Então, gente, tá aí o recado dado e aonde eu encareço ao nosso maravilhoso, querido povo de Portugal que se una realmente em oração. E que aí, junto com todos nós aqui do resto do planeta, vamos formando uma egrégora cada vez mais forte, preparando o planeta para uma maior suavização na operação de despertamento físico, tá? E se você estiver gostando do conteúdo desse vídeo, por favor, aquele pacotinho youtubístico, dê seu like, clica no sininho, compartilhe o vídeo e se você não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. E aí, pessoal, o Asclepíades fez uma revelação, mais uma revelação sobre mim e o meu passado, que me condena, e também sobre a minha família atual. E ele falou assim, que todos nós somos ligados pelo coração e que a gente vem renascendo nesse grupo familiar em diferentes posições, sempre juntos e evoluindo como equipe espiritual desde tempos remotos, quando aqui chegamos todinhos exilados de Capela, tá? Então, eu já sabia que eu era exilada, mas eu ainda não sabia de onde que eu tinha vindo. Então, agora, fiquei sabendo que não só eu, como todos os componentes da minha família, viemos de Capela. E mais, ele falou assim, que todos nós viemos
na segunda onda de exílio que por lá houve, porque nós ainda éramos imaturos para nos adaptarmos ao mundo de regeneração que estava se implantando por lá. Então, olha só que coisa, né? A gente não veio, ainda bem nós não viemos na primeira leva, mas não passamos na segunda onda, tá? E aí ele continuou, né, falando. Ele falou assim: e uma vez que vocês chegaram aqui na Terra, vocês ainda cometeram uma série de erros reprováveis. Eu já estava desse tamaninho, né, gente, já na cadeira, já não sabia nem que me esconder mais. Aí ele falou: mas, para a alegria de todos, vocês estão aí todos juntos, caminhando para a luz. E isso é ótimo de se ver e apreciar. É a lei da evolução agindo em seu mais puro teor. Aí eu fiquei mais aliviada, né? Falei, bom, tá certo, né? Porque é isso, gente. Todos nós que estamos aqui, principalmente as pessoas que já têm uma abertura maior, que acreditam em reencarnação, que têm uma abertura já mais ecumênica para as coisas, mais tolerância religiosa. Gente, é tudo pessoal exilado, tá? Todos são exilados. Então, a gente também não tem por que se envergonhar, porque faz parte também do processo de evolução. Às vezes a gente custa mais para aprender determinadas lições, para fazer determinados saltos evolutivos, e aí a gente precisa realmente repetir a lição. O mais importante é que a gente se levante, né? Aquela música, né? Que se levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Então é isso que nós temos que fazer. A gente tem que sempre tentar se melhorar, sempre tentar buscar a luz e seguir em frente sem repetir os erros, né? Isso é o que a espiritualidade deseja, né? E realmente, gente, eu vejo que eles são maravilhosos, porque mesmo eu com esse passadozinho aí terrível, que eu já contei para vocês sabem, né? E, gente, eles me tratam com tanto carinho, eles me tratam assim, com tanta ternura, gente, que eu fico assim, nossa, fico emocionada, ó, só de falar já fico emocionada. Mas é isso. Então, aí o Asclepíades, ele então falou para mim, né? Falou, bom, então agora, minha filha, você e a sua família já sabem um pouquinho mais sobre o seu passado. E aí, no decorrer da sessão, eu perguntei com quem eu estava falando, como eu sempre faço, e ele então se identificou, declinou o nome dele e falou, olha, você está falando com Asclepíades grego, minha filha. E eu fiquei muito contente, porque eu gosto muito dele. Ele é um ser assim especial, de grande doçura e muita sabedoria, que já nos deu a honra da sua presença em outras ocasiões. E ele confirmou. Ele falou, sou eu, minha filha, eu gosto muito de trabalhar com vocês, porque vocês todos têm boa vontade em trabalhar para a luz. E isso nos chama muito a atenção, pois nós desejamos também ajudar vocês a passar de uma forma mais tranquila por esta fase extraordinária da transição. Então, vocês sabem, né, que realmente o nosso trabalho, ele começou bem pequenininho, ele começou assim, como uma chama, uma chaminha de um palito de fósforo. Só que essa chaminha não se apagou. A gente foi trabalhando, né, insistindo. E aí o que aconteceu, gente? Essa chama foi crescendo, crescendo e hoje se tornou um facho de luz, isso segundo a espiritualidade, e acabou atraindo a atenção dessas entidades muito elevadas que nos querem muito bem, gente. Eles querem que a gente vá para frente, eles querem que a gente evolua, né? Então eles não perdem uma oportunidade
de nos ajudar. Basta a gente focar neles. Por isso, gente, que a oração é super, super importante. Não deixem de orar, tá bom? E aí, o nosso querido Asclepíades, ele fez mais algumas revelações, mas eu vou deixar para dar essas revelações aí para vocês no próximo vídeo. Ele falou sobre o Brasil, falou sobre o mundo, tá bom? Então eu vejo vocês até o próximo episódio aqui desse canal. Eu sou a Luísa Castanhedo e estamos aqui, gente, com muita alegria esperando vocês, tá bom? Até lá! Olá pessoal, eu sou a Luísa Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos ficar sabendo sobre a vida em todo o nosso sistema solar. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, pessoal, vamos começar o nosso vídeo com muita alegria e eu quero desejar a vocês todos, meu público querido, do YouTube, do podcast, muita saúde, muita paz, muita alegria, muita esperança para todos nós nesse mundo de regeneração. As pílulas da transição já foram modificadas, já estão com as principais perguntas e respostas. Quem tiver interesse, gente, acompanhe, pode selecionar elas através da playlist Luísa Responde, tá bom? E eu tô aqui, vocês podem ver, tô toda encapotada, tá? Porque apesar de estarmos em dezembro, Curitiba é Curitiba, né? Curitiba sempre dá aquelas esfriadas assim, né? Então, é Curitiba sendo Curitiba, né? Mas vamos lá, eu desejo que vocês estejam todos aí num clima gostoso, quentinho aqui, porque nós aqui estamos tudo encapotados. Mas vamos lá. Essa mensagem foi mais uma mensagem, gente, dada pelo nosso querido capitão, que é o porta-voz da equipe espiritual do Segundo Império, que me assiste. E eu, na ocasião, estava lendo um livro muito interessante, que foi escrito pelo nosso estimado Dr. Bezerra de Menezes, onde ele relata uma vida dele passada em Vênus. E aonde ele diz que Vênus é mais atrasado que a Terra. E eu quase caí da cadeira, porque eu achava até então que nós aqui na Terra é que éramos o planeta mais atrasado do sistema solar. Mas não, mas não. E esse livro, gente, é um livro, inclusive, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E o nome desse livro eu vou deixar na descrição aqui do canal. Quem tiver interesse, gente, acesse, veja o nome do livro, compre, porque ele é um livro fininho, pequenininho, mas ele é muito interessante. E o nome do livro é História de um Sonho, aonde o conteúdo era tão revolucionário que o Dr. Bezerra de Menezes escreveu esse livro sob um pseudônimo. Ele adotou o pseudônimo Max. Mas sabe-se que o livro é dele e tanto é dele que a federação reeditou esse livro e é muito interessante, gente. Por isso eu tenho recebido muitos questionamentos aí de pessoas que falam, não, Luísa, você está errada, Vênus não é mais atrasado, Vênus é mais adiantado, mas não. Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, Vênus é mais atrasado que nós, né, nesse segmento espiritual. E essa informação também foi confirmada pelos irmãos da luz solar, com os quais eu tive a honra de ter um contato, e aonde eles falaram sobre a questão do sistema solar, que eu vou contar aqui para vocês, né?
E então o capitão veio, como ele tinha dado aquela colher de chá de eu perguntar as coisas assim, eu aproveitei essa onda e eu perguntei então ao nosso querido capitão se ele podia nos dar um esclarecimento sobre esse assunto, porque eu estava muito encafifada com o livro, né? E ele então, que é muito bondoso, muito querido, ele falou: "Ah, nós podemos sim, vamos te esclarecer." E começou dando a aula dele. E falou: "Olha, minha filha, o sistema solar abriga a vida bendita de Deus em todos os seus planetas. É claro que isso acontece em dimensões diversas. Dessa forma, uns não atrapalham o desenvolvimento dos outros." Vocês já imaginaram? Se a gente soubesse que tinha vida nos outros planetas, já iam querer mandar um foguete com bomba atômica, já iam começar a querer brigar uns com os outros. Então Deus, que é, né, gente? Deus é a sabedoria na sua alta essência, e que ele fez? Ele falou: não, nós vamos colocar vida, mas tudo em dimensões diferentes, que aí um não vê o outro, e aí não tem briga, não tem confusão. Quando eles estiverem evoluídos, todos serão transdimensionais, e aí sim, todos vão poder se ver e confraternizar, mas aí eles já vão ter passado dessa fase aí de ficar guerreando, ficar brigando, e enfim, de ter essa violência toda que infelizmente nós ainda temos, né? E o capitão contou mais, ele falou assim: olha, nós temos diversos estágios evolutivos dentro desse singelo sistema, regido pela estrela, a quem chamamos de Sol. Desculpa, gente. Nós temos esferas bem menos adiantadas que a Terra, que nós, e também outras esferas que nos superam em muito a evolução. E aí ele falou: mais tarde nós daremos mais detalhes sobre isso. O que nós podemos te dizer no momento é que os mais atrasados estão mais perto do Sol. E o capitão continuou dando sua aula. Ele falou assim: então, Mercúrio e Vênus são mais atrasados que a Terra, que por sua vez é mais atrasada do que Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Júpiter é o planeta mais elevado do sistema solar. Por isso, a nau capitânia da Federação, ela circula ao redor dele, porque ele é o planeta mais evoluído e que tem mais condição de auxiliar a nau capitânia, a Federação, em qualquer necessidade que eles porventura puderem ter. E eu também, gente, tive a honra de receber, numa sessão de psicografia, uma equipe de venusianos que estão aqui, pessoal, em missão de observação. E por que eles vêm aqui em missão de observação? Para aprendizado. Para que quando Vênus vier a passar pela transição planetária, eles estejam já tenham uma experiência, já tenham visto algo similar acontecer e possam então auxiliar mais no processo de transição daquele planeta. Porque todos os planetas, gente, desde quando eles são uma bola de fogo, eles já recebem uma alta espiritualidade que obedece ao Cristo daquele planeta. E essa alta espiritualidade, então, ela vai cuidando do planeta, vai cuidando das humanidades, dos seres, das raças, dos planetas que estão em evolução. Então é o caso de Vênus. Quem veio para cá, eles me contaram que eles vieram numa nave de cientistas, enfim, que vieram para cá em observação ao nosso processo de transição planetária. Muito interessante isso, né?
E se você estiver gostando aqui do conteúdo desse vídeo, já sabe, dá seu like, clique no sininho. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal e com esse gesto você vai estar nos ajudando aí na propagação dessa mensagem aí da boa nova do mundo de regeneração. Mas o capitão, então, ele continuou, né? E continuou contando para nós, então, que aí ele falou sobre Plutão. Ele falou: olha, Plutão foi escolhido para sediar a prisão do sistema solar. Então não é só o pessoal da Terra que vai para lá, não, gente. Para lá vão os piores espíritos que carecem de instrução especializada para seu retorno à evolução. Muitos psicopatas para lá vão, para aprenderem a exercitar a empatia sobre os outros. E depois, quando eles são julgados minimamente aptos, eles são reinseridos em planetas primitivos para reiniciarem suas jornadas evolutivas, sofrendo severo acompanhamento por parte de seus mestres. Interessante, né, gente? Porque nós sabemos que determinados líderes aqui da Terra, que foram muito maus, estão lá em Plutão cumprindo pena, né? E não é só o Hitler que está lá, não, gente, tem mais gente. Nós temos o Stalin, por exemplo. O Stalin, ele conseguiu a façanha de matar quase que o dobro de pessoas que o Hitler matou. Se é que vocês podem me acreditar numa coisa dessa. E o que é pior, ele matou gente do povo dele. Então, é um negócio, e fora isso nós temos vários outros líderes genocidas aí, que deve estar tudo lá em Plutão também, deve estar tudo nas solitárias lá, cumprindo pena e tentando ver se conseguem melhorar essa questão da empatia com os demais seres, né? E isso tudo, gente, é muito interessante, né? Eu acho. Nós temos também, o capitão continua falando, né? O Sol. E o Sol, gente, ele também é habitado. E habitado por seres elevadíssimos. São seres tão elevados que eles conseguem viver naquele ambiente de extrema energia, porque os espíritos deles também são extremamente energéticos. Olha só. E eles são tão elevados, que nós poderíamos dizer que eles estão num estágio, assim, de pré-cristos. Olha que coisa maravilhosa. Nossa, é fantástico isso. E eu também tive a honra de contatar com um deles, que se chamava Raio Diamante de Sol. E esse ser maravilhoso, gente, de uma doçura, assim, eu me senti envolta, assim, numa energia, assim, parecia que tinha alguém me ninando, sabe? Não sei, acho que eu nem sei explicar para vocês isso, mas é uma energia tão legal, que você sente que sim, que é um ser muito, muito, muito elevado, sabe? E esse ser, gente, ele me contou, então, uma série de coisas, também sobre o sistema solar, mas que eu vou deixar para o próximo vídeo, porque esse já está ficando muito comprido, né? E aí fica aborrecido. O fato é que nós temos muito a aprender, nós temos que ler, gente, estudar tudo que nós pudermos, tudo que vier para o nosso conhecimento, isso expande, o conhecimento ele expande as nossas mentes, nós temos que ter as nossas mentes abertas para o novo, para a pesquisa, para a gente poder se maravilhar com as coisas do universo. E aí o capitão foi indo embora, foi se despedindo e aproveitou assim, como sempre ele brinca comigo, e ele terminou assim: bom, vamos indo, então, dona Curiosa, mais uma curiosidade satisfeita? E então, né, claro que eu estava super contente depois de toda a aula que ele nos deu. Então, antes de ir embora, ele deu uma série de conselhos, pessoal.
E ele falou assim: trabalhem, trabalhem, trabalhem. Mantenham as suas mentes ocupadas com bons propósitos. Exercitem-se no bem. Reconciliem-se uns com os outros. Harmonizem seus relacionamentos, porque a hora é agora. Então, pessoal, é isso. Aproveitem esses momentos, reconciliem-se com todas as pessoas que vocês puderem, desculpem, perdoem, peçam perdão, se auto-perdoem e sigam em frente tranquilos, porque, pessoal, a hora está próxima e nós temos que aproveitar esse tempo que nós temos, que nos está sendo concedido, para tentarmos melhorar tudo aquilo que nós pudermos em relação aos nossos relacionamentos com familiares, com amigos, conosco mesmo. É muito, muito importante isso, para que nós possamos entrar aí no mundo de regeneração numa condição vibratória melhor, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a missão dos Pleiadianos. Sim, eles vieram aqui e com muito amor e muita doçura deram um recado muito importante para todos nós. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, eu quero inclusive pedir desculpas a vocês, porque acho que o vídeo hoje o episódio vai ficar meio barulhento, porque eu estou cercada aqui por duas reformas, uma da unidade do lado de cá e a outra da unidade de lá. Então é uma bateção de martelo aqui que não tem jeito, mas vamos nos esforçar ao máximo para que a gravação saia da melhor maneira possível, né? Então, gente, vamos lá. Os Pleiadianos nos deram um grande prazer e a grande honra de sua visita. E nesse caso, gente, não foi irradiação a partir de nave ou de qualquer outro ponto, mas eles sim vieram presencialmente junto com a equipe espiritual que me assiste, que é a equipe do Segundo Império. Olha que chique, gente! E eu vou contar para vocês por que é que eles vieram presencialmente. Eu fiquei muito, muito honrada. Apesar de eu não ter a mediunidade de visão, eu não tenho, mas eu tenho a de psicografia, de intuição, e eu consigo perceber as energias doces e maravilhosas que eles emitem. Eu me senti muito honrada, né? Falei, nossa, eles estão aqui em casa, que coisa boa, né? Fiquei toda faceira, né? Mas vamos lá, gente. Para variar, esses seres são muito concisos, então em uma única mensagem veio muita informação. Veio tanta informação que eu fui obrigada a dividi-la em 2 vídeos, 2 episódios sobre essa visita deles aqui. Então, nós vamos hoje fazer a primeira parte e no próximo episódio virá a segunda parte dessa linda mensagem que eles deixaram para nós, né? Pois muito bem, mas vamos começar, né? Bom, os Pleiadianos, eles têm uma energia, pessoal, muito boa, calma e racional. E eles também são muito objetivos, né? Eles vão direto ao ponto.
Eles têm uma energia muito doce, muito boa, mas eles são muito... Dá para perceber, assim, que eles são mais pro racional, assim, sabe? Não é tanto para a emoção. O que não os faz menos evoluídos, tá, gente? São características apenas, assim como nós também temos diferenças de culturas, né? Por exemplo, nós brasileiros somos muito afetivos, a gente gosta de pegar, abraçar, beijar, e já tem outras culturas, por exemplo, na Europa, os próprios norte-americanos, que são mais assim, né? Eles gostam de conversar e tal, mas olha, não me toque, por favor, tal, né? Então, isso são formas de ser, são jeitos de ser, cada um tem sua forma, né? O que não quer dizer que eles não sejam tão seres evoluidíssimos, né? Tanto é que eles vêm das Pleiades aqui, né? Mas eles começaram falando, gente, sobre a questão de como será a operação de despertamento físico. E vocês sabem que essa operação de despertamento físico, ela vai ocorrer depois do apagão, logo após o apagão, quando todos os seres trevosos desencarnados já tiverem sido capturados, é que virá essa operação de despertamento físico, que, como o próprio nome diz, o objetivo dela é despertar aqueles que estão ainda permeando muito no materialismo, né? Então, qual é a única forma que existe para se despertar um ser que está mergulhado no materialismo? É através da matéria. Por isso que vai ser uma operação de despertamento físico, aonde essas pessoas todas, elas serão assim chacoalhadas fisicamente. Então vão acontecer algumas coisas, né? Claro que com a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo foi muito suavizado em relação ao que estava previsto nas escrituras bíblicas, né? Mas isso não quer dizer que as coisas não vão acontecer, elas vão acontecer, só que de uma forma mais suave. E é para isso que é muito importante que todos nós, gente, oremos, pedindo que tudo se dê da forma mais suave possível, porque se todos nós nos empenharmos em orar, mais suavizações poderemos obter. Esse é o recado principal que eles estão nos dando, sabe? Mas enfim, aí eles começaram, né? Tem porta-voz, evidentemente, mas a gente sabe que sempre eles vêm em equipe também, né? A falar sobre o que vai acontecer nessa operação de despertamento físico. E eles, assim, disseram que no início a gente não vai saber sobre o que aconteceu no planeta. E não vamos saber mesmo, porque nós vamos estar sem as nossas telecomunicações. Elas não vão estar funcionando. Então, as notícias não vão chegar, vão demorar a chegar, né? Porque as primeiras comunicações que vão conseguir funcionar serão as comunicações via rádio PX, dos radioamadores. Então essas serão as primeiras informações que vão conseguir passar de um ponto do globo para o outro, né? E então que os países materialistas, ou seja, aqueles países que não têm uma espiritualidade, não fomentam um comportamento mais espiritualizado de seus habitantes, é que vão sofrer mais dano, gente. Justamente porque as pessoas que lá habitam vão precisar desse chacoalhão material para que eles comecem a despertar seu lado espiritual. Como eu sempre digo, né? Quando a água bate no bumbum, o povo se lembra de Deus.
né? Todo ateu é ateu até a hora que o avião começa a cair. É mais ou menos por aí que a coisa funciona e é baseado nesse princípio que essa operação irá acontecer. E aí eles explicaram também que o Brasil, devido à grande quantidade de orações que vêm sendo emanadas aqui do nosso território nacional, não vai ser tão atingido. Algumas coisas, é claro, que vão acontecer, mas em comparação a outros países, nós vamos ser bastante preservados por suavização obtida por merecimento. Não é que a gente é os queridinhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, não, porque Jesus Cristo, ele ama toda a humanidade. E ele é um ser tão maravilhoso que ele não vai demonstrar preferência de A, B, C. Ele trata todo mundo com igual carinho, né? E doçura e dedicação. Mas nós vamos obter isso, gente, por merecimento. Olha que coisa boa, né? Palmas para o Brasil, porque nós estamos orando. E se todos os países orassem também, gente, todos iriam obter muita suavização nessa operação. Então, por isso que eu peço, olha, pessoal, meus ouvintes que moram no exterior, orem pela paz mundial, peçam proteção. Se vocês tiverem, eu sei que é difícil aí no exterior, porque o pessoal não tem essa sensibilidade espiritual, mas dentro do possível, que vocês conseguirem, falem com os amigos, falem com os familiares, para que as pessoas se mobilizem em orar, pedindo pela paz, né? E que tudo aconteça da forma mais suave possível. Aí muitos vão me dizer assim, ai, Luiz, mas então eu tô morando fora, eu vou me ferrar. Não, nananina, nada disso. Porque quem está desperto já está vivendo numa bolha de regeneração. Então a gente tem que ter muita fé. Se você está orando, você está pedindo ajuda, você pode estar no olho do furacão que nada vai te acontecer. Então não é para ter medo, gente, não é para ter medo. O objetivo dessa comunicação é justamente pedir para que as pessoas orem, né? Porque isso vai ter o condão de suavizar muito toda essa operação de despertamento físico. Mas continuando a mensagem, os nossos amigos pleiadianos, então eles disseram o seguinte, que como o Brasil não vai ser tão atingido, nós teremos condição de auxiliarmos os povos dos países que serão mais atingidos, né? Auxiliando, enviando comida, enviando talvez forças de médicos, forças que eu falo assim, do exército, aeronáutica, enfim, né? A gente tem toda uma equipe muito bem treinada e maravilhosa de profissionais que poderão ir auxiliar, né? Todas essas populações que forem atingidas pela operação de despertamento físico. E eles continuaram orientando, dizendo, olha, pessoal, quando a operação de Miguel Arcanjo começar, e a gente vai saber disso por causa do apagão, todos nós deveremos orar pela providência divina, para que a providência divina alcance a todos os que serão atingidos. Então, gente, é isso. Vamos nos organizar para orar. Começou o apagão, vamos entrar em modo de oração permanente, se for possível, o mais que a gente conseguir, pedindo pela providência divina, para que a providência divina alcance a todos, né? E eles falaram, né, que realmente todas as primeiras notícias, elas vão chegar via rádio PX, que eu já expliquei para vocês, são os radioamadores, né,
e vai ser o primeiro sistema de telecomunicações que vai se restabelecer, né? Porque todo o sistema GPS e de orientação estará suspenso até que a energia deletéria tenha sido 100% escoada. Tá? Por isso que vai levar mais tempo para voltar às telecomunicações, porque como esse sistema ele está extremamente contaminado por essa energia, vai ser necessário que isso tudo realmente aterre, seja aterrado, e essa energia seja transmutada em energia boa, para que quando o sistema todo seja religado, volte a funcionar, essa energia não rode mais por ele, né? E isso realmente é algo extremamente necessário para nós, para nossa saúde, digamos, espiritual, porque essa energia deletéria, eu já expliquei para vocês, ela é viciante, ela foi construída pela elite trevosa em conjunto com outros seres igualmente trevosos, só que de outros orbes com maior tecnologia que nós, não moral, mas a tecnologia sim, e que passaram para a nossa elite trevosa essa tecnologia de inteligência artificial que foi colocada, foi programada nessa energia deletéria, digamos assim, dando uma turbinada nela para que ela tornasse o seu poder viciante mais forte junto a nós. E nós somos crianças, a gente não tem muita defesa contra esse tipo de coisa, porque nós estamos ainda no comecinho da nossa evolução. Todos os nossos irmãos estelares, eles são unânimes em dizer que nós somos crianças ainda. Então eles estão muito preocupados e evidentemente que nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso diretor planetário, já deu a ordem, olha, extinção para essa energia, porque essa energia ela não é originária aqui do nosso planeta, ela é uma energia alienígena que não nos pertence, e o que é pior, ela é ruim, por isso que ela tem que ser totalmente extinta, por isso que nós vamos ficar mais tempo sem as telecomunicações, até que toda essa energia ela seja realmente absorvida pelo planeta e transmutada, certo? Muito bem. Então, a essa altura, nós já vamos saber que todos os seres trevosos desencarnados foram já capturados e exilados aqui do planeta. E a psicosfera, mesmo com toda a desordem que vai haver causada pela operação de despertamento físico, vai ser muito mais suave e apta a receber os bons pensamentos e ações, porque todos aqueles seres vão ter ido embora, uma grande limpeza energética já terá sido feita, né, pela própria espiritualidade, pelos nossos irmãos estelares. Então nós vamos sentir um alívio psíquico, diz que vai ser uma coisa, gente, maravilhosa, a esperança vai surgir, assim, diz que vai florescer nos nossos corações, a esperança, a alegria, a motivação para construir algo muito bom, né? Então, nossa, eu não vejo a hora, porque a nossa psicosfera tá bem pesadinha, né, pessoal? Não tá muito fácil, não, a gente conseguir se manter com um bom padrão vibratório. Nós temos que nos esforçar bastante, orar, evitar determinadas notícias, determinadas informações que são feitas para baixar o nosso padrão vibratório. Então a gente tem que tentar se proteger o máximo que nós conseguirmos, né? E ele continuou falando
falou, olha, é certo que ainda teremos uma certa quantidade de encarnados trevosos no planeta, porque eu já expliquei isso para vocês, vão embora na operação de Miguel Arcanjo os desencarnados trevosos, né? Mas vão restar ainda trevosos encarnados, que vão estar, pessoal, na última encarnação deles aqui no planeta, porque eles já estão marcadinhos, eles já têm uma marca na fronte já. Contei isso para vocês também, tem até um vídeo que fala sobre isso aqui, e tem episódio no podcast também que fala sobre a marcação dos trevosos. E todos os trevosos estão marcados, encarnados e desencarnados. Então os desencarnados vão embora e os encarnados que vão restar aqui no planeta, eles, à medida que forem desencarnando, eles vão sendo já exilados, já vão pegando o caminho da roça para outros orbes. E o que é que os pleiadianos falaram mais a respeito dos trevosos, gente? Que todos eles vão, em primeiro lugar, ficar muito enfraquecidos, em segundo lugar, eles vão somatizar as deformidades que eles possuem nos seus perispíritos, e terceiro, eles vão terminar suas existências carnais aqui no planeta em forte expiação, né? Isso porque, é castigo. Não é bem castigo não, mas é uma colheita que eles vão fazer do que eles próprios plantaram. Então eles disseminaram o mal, as guerras, o tráfico, enfim, viciação com drogas, engavetaram bons inventos que iriam melhorar muito a humanidade, que a gente sabe que já tem muita coisa que foi inventada, que está engavetada. Eles vão lá, eles compram a patente da pessoa, enganam ela dizendo, não, nós vamos produzir, nós vamos fazer, e não fazem nada disso. Eles pegam um invento e engavetam, só para poder continuar ganhando dinheiro, às custas do sofrimento alheio. Então todas essas pessoas estão plantando coisas que não são boas, então a colheita delas não pode ser boa, não tem como ser. Então o que os pleiadianos nos informam é que todos esses seres trevosos vão terminar em forte expiação, né? Isso tudo tem um objetivo, que seria o de deixá-los num estado um pouco melhor moralmente, para que quando eles forem exilados para os outros orbes, eles possam ter um recomeço numa condição melhor. Porém, se nesse meio do caminho eles resolverem tentar abreviar a vida deles, porque essa turma, eles são covardes, eles gostam de imputar o sofrimento aos outros, mas eles próprios são delicadíssimos com relação ao sofrimento. Qualquer coisinha eles já ficam apavorados. Então, infelizmente, sabe-se que muitos deles não vão aguentar o tranco e vão buscar uma saída fácil para isso, recorrendo, infelizmente, ao extermínio da própria vida. Por isso que eles também nos pedem que a gente ore por eles, para que eles consigam terminar essas encarnações deles e consigam sair aqui do planeta Terra numa condição melhor. Porque se eles realmente abandonarem o corpo físico deliberadamente, a gente sabe que isso vai trazer para eles consequências ainda piores, porque aí eles vão para esses outros orbes e vão ter que renascer em condições realmente críticas, bem difíceis. Então, por isso eles nos pedem que nós oremos por eles, para que eles consigam terminar essas encarnações deles dentro da melhor forma possível, né? E depois eles falaram, olha, o fato é que em breve vocês vão entrar, e nós que estamos aqui no planeta,
numa faixa vibratória muito melhor. E as ajudas de ações de ajuda, de socorro humanitário, elas serão muito, muito valiosas e bem-vindas, né? E aí, no próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, para não ficar tão longo, eles contam por que é que eles estão aqui. Porque eles falaram, olha, nós estamos instalados aqui no vosso planeta, mas nós temos um motivo para isso. E esse motivo eu vou contar para vocês no próximo vídeo, no próximo episódio do podcast que eu vou fazer para vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e, por favor, gente, deem seu like, cliquem no sininho, compartilhem o vídeo, compartilhem o áudio, a turminha do podcast, indiquem para os amigos que gostam do podcast, para os amigos que gostam desses assuntos, tanto o pessoal do YouTube como o pessoal do podcast. Quem gostar também, eu estou publicando em todas as plataformas as pílulas da transição, que são assim uns videozinhos pequenininhos, uns shorts que eu tenho feito, só assim com recadinhos sobre assuntos diversos. Quem quiser acompanhar também, gente, acompanhem, botem lá o coraçãozinho, façam algum comentáriozinho, enfim, porque nós temos que expandir a mensagem, essa mensagem de esperança, de que, gente, em breve nós vamos estar entrando no mundo de regeneração e vai ser tudo muito, muito melhor do que hoje está. Porque hoje a gente olha em volta e a impressão que nós temos é que o mal vai vencer, mas isso não é verdade, não é verdade. Isso está sendo permitido acontecer justamente para que os maus, os trevosos se sintam mais à vontade e eles saiam de cima do muro. Tem muita gente que fica em cima do muro ali, né? Eu tô aqui, vamos ver que lado que vai ganhar, porque se o bem ganhar, eu vou me disfarçar de bonzinho. Se o mal ganhar, oba, eu vou aqui ser um trevosão também. Né? E essa turma aí do meio, nosso Senhor Jesus Cristo não gosta. Tanto é que tem um trecho na Bíblia que ele fala, eu vomitarei os mornos. Eu não gosto de gente morna. Ou você é quente ou você é frio. Quem é morno, eu vomitarei. Né? E é uma alusão justamente a isso, essa turma que está aqui, né, na fileira do meio, mas que na verdade ela tem um interesse, né? São pessoas interesseiras, né? E o objetivo é que essa turma toda assuma de que lado você está. Você está do lado da luz ou você está do lado das trevas? Por isso que é muito importante a gente se posicionar com as coisas, sem brigar, sem emoções ruins, de uma forma assertiva e calma, mas é muito importante que a gente se posicione. Tá bom, pessoal? Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês aqui no próximo episódio desse canal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje nós vamos falar da rede benigna. Sim, aquela rede que ressurgiu quando a rede deletéria foi desmontada. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, conforme eu prometi, eu vou falar para vocês hoje sobre a rede benigna do planeta. E o que é a rede benigna? A rede benigna é a rede energética original do planeta e que foi absurdamente distorcida por essas estações da discórdia que foram construídas pelos seres trevosos. Pois muito bem,
Com o desmonte da rede deletéria, que ocorreu e terminou agora, recentemente, em fevereiro desse ano, no início de fevereiro, nós então tivemos o glorioso ressurgimento da rede benigna do planeta. E quando essas últimas 3 estações da discórdia foram desmontadas e a energia se uniu às demais já desmontadas, fechou-se então o circuito energético em torno do planeta. Maravilhoso, de energia boa, de energia pura e principalmente de eliminando toda e qualquer energia ruim. Muito bem, essa rede benigna, qual que é a função dela? A função dela é nos proteger, proteger o planeta, tanto a vida física quanto a parte energética e espiritual. E ela tem, assim, digamos, por objetivo maior, transmutar, transformar energia ruim em energias de boa vibração. Ela faz isso, gente, através do solo do planeta. Então, o nosso solo, ele vai captando essas energias que elas vão se depositando, principalmente as energias de baixa vibração, que elas são mais densas, então elas tendem a descer e a encostar no nosso solo. Então elas são absorvidas pelo solo, são transmutadas e aí essa energia boa transmutada, ela ressurge através dos poros planetários. Eu já expliquei para vocês, falei até das linhas de lei e justamente esses poros, eles ficam instalados no percorrido dessas linhas, que elas seriam assim meio como que meridianos no planeta, assim, mais para vocês terem uma ideia, uma noção de como que elas são. Enfim, e essa rede benigna, ela está se fortalecendo, gente, cada vez mais, porque ela já está funcionando de forma integral desde fevereiro desse ano. Então, quanto mais tempo ela roda, mais forte ela se torna, né? E ainda por cima, para a nossa grande sorte, ela foi turbinada com uma inteligência artificial programada, gente, por ninguém menos que o nosso Cristo planetário, Jesus de Nazaré. Gente, porque olha, quem ainda está pensando em Jesus assim, vestidinho, com aquelas roupinhas de pastor, segurando uma ovelhinha no colo, falando de grãos de mostarda, tá muito enganado, gente. Jesus é muito mais do que isso, ele é muito mais avançado. Segundo, gente, o que os nossos irmãos estelares me contam nos contatos telepáticos que eu mantenho com eles, nós não fazemos a menor noção de quem é nosso Senhor Jesus Cristo. A capacidade cerebral dele diz que é um negócio assim fantástico. A tecnologia que ele domina é também algo assim que está muito além deles, dos próprios irmãos estelares. Eles falam com a gente, eles falam, olha, vocês não têm noção, nós já nos consideramos relativamente avançados, mas a tecnologia do vosso Cristo é uma coisa espetacular, completamente acima de qualquer parâmetro existente, né? Então vocês imaginem uma inteligência artificial programada por nosso Senhor Jesus Cristo e que foi colocada na rede benigna, sabe por quê? Porque os trevosos, que são muito chatos, né? Isso eles são insistentes, são chatos, estão sempre lá, né? Eles, depois do desmonte da rede deletéria, eles tentaram ainda fazer uma última sabotagem com o que restou da rede deletéria. E eles tentaram alterar a programaçãozinha lá de inteligência artificial que eles tinham colocado
para que esse resto de energia da rede deletéria, ela continuasse percorrendo as nossas linhas físicas de telecomunicações, os cabos submarinos, né? E também a nossa rede de energia elétrica. E eles estavam também pensando em tentar construir novas estações da discórdia nos pés das nossas torres físicas. Aí Nosso Senhor Jesus Cristo não concordou com isso, falou: ah, não, peraí, sabotagem aqui, ó, nananina, vou dar um jeito nisso aí, vocês não vão sabotar mais não, porque eu não vou permitir isso com as minhas ovelhinhas. E aí botou uma inteligência artificial bem boa na rede benigna, e essa inteligência artificial, então, ela começou a desferir ataques energéticos a qualquer trevoso que ousasse se aproximar da rede física das nossas telecomunicações para tentar construir qualquer coisa, né? E assim foi indo, os ataques foram desferidos, e assim, como que funciona? Cada ataque que é desferido, a rede benigna, ela suga essa energia deletéria, transmuta ela em energia boa e acaba se fortalecendo cada vez mais. Então, o que aconteceu foi meio que uma transferência do resto da energia deletéria para a rede benigna. Eu espero ter conseguido explicar isso para vocês, né? Mas, enfim, então a rede está se fortalecendo cada vez mais, né? E a rede deletéria, o que restou dela, já se encontra estanque, ou seja, ela não tem mais força para andar pelas linhas de transmissão. Ela se encontra estanque nas torres de energia elétrica e nas torres de telecomunicações. Então, ela, digamos assim, já está bem fraquinha, de modo que quando vier o apagão, ela vai ser totalmente aterrada pelo planeta. Então, gente, sensacional, muito, muito legal todo esse plano de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os trevosos, eles se empenham, eles tentam, mas, gente, sabe, não dá, vai querer competir com Nosso Senhor Jesus Cristo? Não dá, eles não chegam nem no chinelo, sabe? Não dá mesmo. Mas, enfim, então, gente, o que eu, assim, quero também contar para vocês é que essa rede, ela vai ter um papel fundamental na absorção da enorme quantidade de energia ruim que será emanada pelos trevosos quando eles forem capturados durante a operação de Miguel Arcanjo. Já contei para vocês que isso vai acontecer durante o apagão. Então, o apagão, ele, na verdade, ele tem mais de uma função, né? Mas, assim, uma das funções dele, muito importantes, é o aterramento do resto da energia deletéria e também o desvio da energia planetária e do Sol para alimentar todas as naves, para alimentar todos os equipamentos que serão utilizados na captura dos seres trevosos, né, no seu isolamento, nos julgamentos, na triagem, né, porque vai ser uma quantidade muito grande de seres que vai ser capturada, são mais de 4 bilhões de seres, num período curtíssimo de prazo. Então, a rede benigna vai ter um papel fundamental na limpeza do planeta, na limpeza energética, porque quando esses seres forem capturados, eles vão emanar uma energia muito ruim, de desespero, de raiva, de
vão se sentir injustiçados, enfim. São seres que não têm luz, então é evidentemente que a energia que eles emanam não vai ser uma energia boa. E 4 bilhões de seres emanando isso ao mesmo tempo, vai dar uma sobrecarregada na psicosfera, né? E se você juntar a isso o medo que uma grande parte dos encarnados vai sentir durante o apagão, que também vai ser uma energia que não vai ser muito boa, porque a energia de medo não é uma energia legal, vai somar com essa energia dos trevosos e a psicosfera vai ficar bem sobrecarregada. Então, daí a importância da nossa rede benigna para fazer essa limpeza, essa transmutação de toda essa energia ruim em energia boa. E aí, ainda para ajudar e acabar de limpar o planeta, logo depois do apagão, vão vir grandes chuvas, gente. Vai vir umas chuvas bem fortes, com muito trovão, muita descarga elétrica, que é justamente para acabar de limpar o planeta, retirar os miasmas, acabar com as larvas mentais, formas, pensamento, vai dar uma lavada, uma limpada geral no planeta, para que quando toda essa operação se encerrar, nós possamos ter uma psicosfera bem limpinha, bem leve e que a gente vai perceber, porque depois disso tudo, pessoal, vai haver assim uma esperança, vai surgir um sentimento de esperança maravilhoso em todos nós. Nós vamos perceber sim a leveza do ar, a leveza de tudo, da energia, e nós vamos todos nos sentir muitíssimo bem. Só vai ter um grupo de pessoas que não vai se sentir bem nessa nova configuração, que são justamente os encarnados trevosos, que esses não vão ser levados nesse momento, porque estão encarnados, receberam essa última dádiva, essa dádiva dessa última encarnação para se melhorarem, e Deus, como Ele é misericordioso e longânimo, Ele não rói a corda. Se Ele fez um acordo contigo, Ele vai cumprir esse acordo até o final. Então, esses trevosos, eles terão a continuidade da encarnação deles, mas já estão marcados, não se esqueçam, né? Então, quando eles desencarnarem, eles já imediatamente vão ser triados, julgados e exilados do planeta Terra. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrando por aqui, para o vídeo não ficar muito cansativo, mas em breve eu vou fazer um vídeo para vocês contando para onde vão os seres trevosos aqui do planeta, tá? Tanto a elite trevosa, quanto toda essa massa de seres que estão sendo, alguns já vêm sendo exilados, né? Mas essa grande massa que vai ser capturada na operação de Miguel Arcanjo, né? A mensagem, gente, é essa. Não é para ficar com medo, gente. E sim para ficarmos com alegria, porque o apagão, como eu já falei, vai ser um grande marco na nossa transição planetária. O planeta vai ser outro depois do apagão e vai ser melhor. Ele vai mudar para melhor. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo aqui desse capítulo, por favor, deem seu like, comentem, gente, porque os comentários de vocês me ajudam aqui no YouTube, ajudam o YouTube a entender que vocês estão gostando do canal e ele vai apresentando os vídeos para mais pessoas, né?
E a ideia é justamente que a gente possa espalhar essa mensagem de esperança, de que as coisas estão caminhando, que tudo vai melhorar, que a humanidade não está perdida, nós não somos um caso perdido, muito pelo contrário, nós temos muito para evoluir, nós somos considerados crianças, né? E então nós temos que prosseguir com a nossa evolução. Então nós temos que ficar muito felizes com essas ótimas perspectivas do nosso mundo de regeneração que está cada vez mais próximo. Tá bom, pessoal? Então eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo vídeo, todas as terças e todos os sábados. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos continuar a nossa série sobre Javé e sobre o nosso Cristo amado, aonde hoje nós vamos conversar sobre o universo paralelo de Javé. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, pessoal. Vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, como sempre. Eu gosto de cumprimentar todos vocês, meu público querido, do YouTube, do podcast, desejando a todos, gente, muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente muita esperança, porque o mundo de regeneração vem aí, pessoal. Então, também lembrando vocês, viu, gente, antes de entrar no assunto do vídeo, por favor, continuem fazendo suas orações pela paz mundial, pela suavização na operação de despertamento físico, porque nós ainda estamos em tempo de pedir por essa suavização, e pela operação de resgate às almas perdidas, aí na crosta terrestre, no umbral, coitadinhas, que todas elas possam ser contactadas pelos missionários de luz. Mas muito bem, vamos entrar logo no assunto aí, porque é muito interessante, pessoal. Conforme eu já tinha contado para vocês nos vídeos anteriores, Javé também é conhecido como Brahma, como Demiurgo, como Zeus, Júpiter, Odin, Wotan ou Wotan, não sei como é que se pronuncia, enfim, todos eles deuses temperamentais e vingativos. E se a gente usar a razão, não faz nenhum sentido o Criador cair dentro da criação, assim como ele fala ou falou nas principais mitologias ancestrais que nós temos aí em vários povos, como os hindus, como os chineses, como os antigos indígenas norte-americanos, onde a gente vê que a mitologia é muito semelhante, ela realmente lembra muito a mesma história. Então, os ajudantes, os amiguinhos do Brahma ou Javé, enfim, que aqui no planeta Terra também são conhecidos como Shiva e Vishnu, eles trataram, claro, de pegar uma carona nessa história, né? Essa história marota que o Javé ou Brahma inventou, colocando-se como amigos que mergulharam junto a Brahma para ajudá-lo quando ele caiu dentro da criação, né? Vocês vejam que é uma história realmente para boi dormir, né? Enfim, também esses seres foram arremessados para a Terra
por serem extremamente trevosos e que muito mal eles causaram no seu planeta de origem, né? Tanto é que esses seres, eles vivem brigando e se degladiando para ver qual deles é o mais poderoso e vai comandar a humanidade e o planeta. Esses seres, que são, digamos assim, os auxiliares, os amiguinhos do Brahma, são conhecidos também como arcontes. Isso tudo eu já contei para vocês no vídeo anterior, mas é para reforçar os conceitos, gente. Eu imagino que vocês devam estar com muitas dúvidas, mas eu peço paciência, porque ao longo dessa série, porque o assunto é tão complexo, pessoal, que eu não consigo colocar tudo num vídeo só. Então, ao longo dessa série de vídeos, que vão ficar numa playlist especial aqui no canal, eu vou contando tudo para vocês, tá? Aí depois da série, as dúvidas que restarem, a gente vai tentar sim respondê-las. Mas por enquanto, gente, calma, paciência, que tem muita informação para passar para vocês, tá bom? Pois muito bem. Esse universo que foi citado nas mitologias antiquíssimas lá dos Vedas chineses e demais povos ancestrais é, na verdade, o reduto dimensional aonde habita a elite trevosa, que criou as chamadas locas, onde cada um deles se abriga com as suas equipes, já que eles mesmos não se toleram, não se suportam, não confiam uns nos outros, porque as trevas são desse jeito. O Tiberíades explicou, ele falou: filha, não tem paz nem sossego para eles, que sempre estão temendo o que os outros possam estar arquitetando para subjugá-los. Então, pessoal, só relembrando que eu já contei isso nos vídeos anteriores, essa mitologia ancestral, o que ela diz? Que o universo era um ovo, que esse ovo se partiu em 3. Então, um seria o nosso universo, o segundo pedaço seria o universo dos deuses ou de Deus, e o terceiro, gente, seria o Criador, que se aconteceu um problema lá e ele, caiu dentro da criação. E o que é pior, ele ficou preso dentro dessa criação dele. Ou seja, gente, Deus é Deus. Imagina que Deus ia cair dentro da própria criação. Não faz assim o menor sentido, não faz o menor sentido isso. Mas enfim, isso é o que diz a mitologia, tá? E esse segundo universo, que seria o universo dos deuses, onde eles habitam e tal, na verdade, que tem várias histórias circulando por aí de que esse universo seria um universo de antimatéria. Enfim, não é nada disso. Esse segundo universo, entre aspas, que é citado, não é nada mais, nada menos que o espaço de trevas profundas e densas aqui do planeta Terra, que é o local para onde esses seres gravitaram por afinidade energética quando vieram aqui para a Terra exilados em tempos, imemoriais, né? E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, gente, por favor, dê seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo com o pessoal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, porque com esse simples gesto que não custa nada para você, você vai estar ajudando a obra de disseminação aí da boa nova do mundo de regeneração. Pois muito bem, gente, assim que o planeta tornou-se minimamente habitável, porque vocês sabem que eles vieram para cá, esses seres muito, muito trevosos, eles vieram para cá quando a Terra estava em estado ígneo, lá no início, na formação do sistema solar, gente.
E eles tão ruins eles eram que eles vieram para cá nesse período. E o que aconteceu? A missão deles era qual? Que eu já contei para vocês: tornar o planeta Terra habitável, né? E assim que o planeta tornou-se minimamente habitável, esses terríveis seres trataram de criar estes espaços, as tais locas, que são espaços compartimentais, separando espaços um para cada um. Eles dividiram esse umbral denso e grosso em partes que eles chamaram de locas, né? E ficaram ali, porque como eles não se suportam uns aos outros, eles tinham que ficar minimamente separados ali. Eles criaram barreiras, muros, sei lá, enfim, né? Então, resumindo, as locas são, portanto, compartimentos do umbral, umbral grosso, umbral pesado, gente, aonde essas entidades, também conhecidas como arcontes, se alojam. E também o próprio Javé, que deve ter a loca mais bacana, sei lá, maior, mais chique, não sei como é que funciona bem essa divisão, esse compartimento de espaços, né? Como todos eles, né? Que isso tudo, gente, quem foi me contando foi o Tiberíades. Tiberíades, nosso estimado e honrado cavaleiro templário, ele foi dando todas essas informações, ele veio em várias sessões mediúnicas, porque o assunto é tão extenso que ele ia passando as mensagens, e ele veio, acho que umas 4 vezes, umas 4, 5 vezes ele veio. E cada mensagem que ele deu, gente, eu estou tendo que desdobrar em 2, 3 vídeos, e tanta informação que tem, né? Pois muito bem, esses seres, como eles são extremamente orgulhosos, eles não poderiam admitir essa derrota. Eles não cabe na cabeça deles que eles foram exilados para cá em condições ruins mesmo, mas decorrentes do merecimento deles. Então eles inventaram todo esse engodo, toda essa mentiraiada aí desse universo paralelo de antimatéria. Então, que é uma versão que anda rodando aí pela internet, que anda confundindo as pessoas. Então, gente, pensem o seguinte: o universo de antimatéria, ele até existe, e a nossa ciência começa a comprovar a existência desse universo. Mas, decididamente, não é o lugar aonde esses arcontes e o próprio Javé ou Brahma moram. Esse local aonde eles vivem, que é esse umbral grosso, as tais locas, está realmente colapsando. E por que está colapsando, gente? Porque nós já estamos na iminência de passar para um mundo de regeneração, aonde o padrão vibratório do planeta começa a se elevar. Então, o que está acontecendo, gente? Os umbrais mais densos do planeta, eles estão realmente iniciando a desaparecer. Eles estão colapsando, tá? Então vem, gente, do mais denso para o menos denso. Até que quando a gente entrar no mundo de regeneração, não vamos ter mais os umbrais, tá? Então está começando, gente, lá pelo umbral mais denso, que é justamente aonde eles moram. Por isso que eles ficam com essas histórias de que o universo está colapsando, e o que é pior, o que eles falam pra gente? Nosso universo está colapsando, de vocês também vai acabar. Vocês vão se ferrar. Por quê? Eles querem colocar medo na gente, eles querem nos aterrorizar. Porque
infelizmente, eles se alimentam do nosso medo. Eles se alimentam da energia que nós desprendemos ao sentirmos medo, ao sentirmos ansiedade. Isso tudo, gente, é alimento para eles, é comidinha de trevoso. Por isso que nós não podemos ter medo, gente. Nós temos que trabalhar nosso íntimo para não termos medo. Nós temos que alimentar em nós o sentimento de esperança, de confiança, que é o sentimento que o Cristo nos passa. Tá? Não ficar com medo. Gente, não entrem nessas ondas, pelo amor de Deus, porque isso tudo é feito para nos atemorizar. Ai, o planeta vai acabar, vem um asteroide aqui. Então agora tá na moda isso. Por quê? Como o universo deles está colapsando, esse universo que é um umbral grosso, um umbral denso, começa a colapsar, então eles, com base nessa informação, eles ficam inventando isso para nos deixar com medo. Mas a nossa dimensão, gente, não vai acontecer absolutamente nada, tá? E o Tiberíades, maravilhoso, continuou explicando. Ele falou assim: olha, minha filha, cada vez que a ressonância magnética do planeta se eleva, eles sentem desmoronamentos em suas locas. Então, muitos desses seres acabam vindo para a crosta terrestre, numa desesperada tentativa de fuga e permanência no planeta. As pobres abelhinhas, pessoal, que tem aí, estão falando aí na internet que as abelhinhas estão acabando, que isso é um sinal que o nosso universo nossa realidade vai colapsar. Gente, segundo o que o Tiberíades me falou, as coitadinhas não tem nada a ver com o colapso dos umbrais. Elas apenas estão sofrendo a ação da poluição causada pelos seres humanos, né? E quando o mundo de regeneração for estabelecido e a poluição contida e combatida, porque ou será, nós vamos aprender a fazer isso, elas voltarão a viver com alegria e trarão sua contribuição essencial à polinização dos espécimes vegetais. A elite trevosa, isso o Tiberíades continuou explicando. Ele falou assim: minha filha, essa elite sempre foi muito hábil na manipulação de notícias, utilizando-se sempre de meias verdades, distorcendo-as para garantir a sua versão mentirosa. Então, muito cuidado há que se ter para não cair nesses engodos, nessas mentiras. E o Tiberíades continuou, então, explicando sobre o assunto, contando mais coisas sobre o Javé e Companhia Limitada, mas que nós vamos deixar, então, gente, para o próximo episódio, que é para que esse não fique longo demais. Então, gente, imagino que vocês devem estar muito curiosos, mas calma que eu vou explicando tudo, tá bom? Segurem as perguntas aí um pouco, porque é uma série, gente, sem brincadeira, são 15 vídeos, tá? Já tá tudo roteirizado, eu já estou gravando todos eles e vocês vão ter explicação de muitas e muitas coisas. Então eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui, do episódio de hoje. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, eu estou aqui hoje para poder dar para vocês uma ótima notícia que me foi transmitida pela espiritualidade essa semana. E eles pediram que eu passasse isso para vocês rapidamente. Então, aqui estou eu fazendo um vídeo extra
que é o segundo vídeo extra, que eu também estou passando na frente dos demais, né? Mas eu acredito, então, que a partir da semana que vem, nós possamos voltar a ter a nossa programação normal. Mas vamos lá, pessoal. Que notícia é essa, tá? Os nossos irmãos estelares, os elevados, né? Eles estão trabalhando como nunca, né? Nos ajustes finais solicitados pelo nosso amado Cristo, quando ele terminou a revisão, a análise dele sobre a revisão do grande processo, a grande operação de transição planetária, pela qual nós estamos passando. A boa notícia é que todas essas alterações, todos esses ajustes que estão sendo feitos são suavizações, gente. São suavizações do nosso karma coletivo. Olha que notícia maravilhosa, né? E eu vou explicar melhor isso para vocês, né? Essas suavizações, elas vão ocorrer, pessoal, junto à operação de despertamento físico do planeta, que eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores. Essa operação de despertamento físico, ela é a movimentação de placas tectônicas. E na Bíblia, ela é descrita como a grande tribulação. Só que eles evitam usar esse termo porque ele já adquiriu uma conotação assim muito pesada, muito severa, muito triste, porque realmente o que os nossos profetas viram na Bíblia, na época que eles estavam encarnados, era realmente o futuro mais provável da Terra a partir daquele momento. E realmente era um futuro assim meio sombrio, com grandes cataclismas, enfim, que iriam acontecer abrangendo o planeta todo e que não iria ficar pedra sobre pedra. Só que com o desenvolvimento da humanidade, os nossos progressos, com um bom empurrão do nosso Cristo, né, nós conseguimos atingir um patamar melhor para nossa evolução, de forma que muitas suavizações já foram feitas pelo nosso Cristo amado. E agora, devido à grande quantidade de orações recebidas, pessoal, né, de pessoas pedindo pela paz, pedindo pela harmonia, para que cessem as guerras, pela misericórdia divina, ele se comoveu e pôde então proceder a um ajuste contendo, né, mais suavizações nessa grande operação de despertamento físico. Então, gente, essa é uma notícia maravilhosa e que demonstra como que as nossas orações dão certo, pessoal. Por isso, o que eu pedi para vocês no vídeo passado, gente, vamos continuar orando, pedindo pela anulação dessa grande onda trevosa que se arma sobre nós, porque dá certo, pessoal, funciona, viu? Vamos orar com sinceridade, que a gente vai conseguir obter, sim, uma grande proteção para isso tudo, né? A outra notícia que tem, pessoal, é a seguinte, que o Cristo ele não para, né? O Cristo ele tem o ritmo dele, que é um ritmo assim, gente, nossa, incessante, porque realmente ele tem uma capacidade cerebral assim que é fantástica, fantástica. Teve inclusive um irmão estelar que me disse que nosso Senhor Jesus Cristo, que o cérebro dele é tão assim magnífico que diz que supera em muito qualquer computador quântico que esteja sendo desenvolvido. Não é esses supercomputadores normais que nós temos, não. São os quânticos, que é uma capacidade assim absurda de processamento de dados. Então diz que o cérebro dele, pessoal, é mais poderoso do que qualquer computador quântico que tenha
ou que vem ainda a ser inventado, né? Porque nós ainda estamos tateando nesse campo aí, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, voltando para o assunto, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele então já iniciou os preparativos energéticos planetários para que o planeta possa suportar toda essa carga energética que virá sobre ele, tanto a energia do Sol quanto a grande onda de desespero e de raiva que os desencarnados trevosos irão emitir quando eles se virem sendo capturados por Miguel Arcanjo, tá? E essa energia, a espiritualidade me explicou que ela está contida, gente, dentro de cristais, inclusive os cristais de quartzo, principalmente dentro dos cristais de quartzo. E que aqui no Brasil nós temos uma reserva enorme desses cristais, mas que não é só aqui no Brasil não. Diz que existem também reservas imensas na África e também, sabem aonde? Na Antártida, tá? E que ele vai lançar mão dessa energia, porque ele tem esse estoque energético que ele sempre lança mão em momentos cruciais do planeta, né? E inclusive ele lançou mão dessa energia, gente, sabem quando? Por ocasião da Segunda Guerra Mundial, quando a coisa estava muito esquisita, estava muito feia, o pessoal das trevas estava parecendo que ia conseguir tomar conta de tudo. Então nosso Senhor Jesus Cristo lançou mão dessa energia e fez-se a reviravolta. E agora ele vai fazer a mesma coisa com relação à nossa transição planetária, né? Não sei bem como é que funciona isso, eles não me explicaram, acho que eu também não tenho nem condições técnicas de poder entender isso, mas o fato é que essa energia ela está contida dentro desses cristais e que esses cristais serão utilizados para nos auxiliar nesse momento crucial da transição planetária que está se aproximando. Tá bom, gente? E então é isso, eu queria só contar essa novidade para vocês e mais uma vez comentar, gente, nós não estamos sós. Os trevosos, a elite trevosa quer nos fazer crer que nós estamos sozinhos, que nós estamos abandonados, que Deus não liga para nós, que não adianta rezar, que não adianta ser bom, que o mal vence sempre. Mas, gente, isso não é verdade. Nem um minuto, gente, acreditem nisso. Não permitam que esse tipo de ideia adentre a cabeça de vocês. Se surgir qualquer ideia nesse sentido, recorram imediatamente à oração, pedindo a aproximação dos seus mentores, dos seus anjos guardiães. Que aí o socorro também, gente, está vindo de uma forma espetacular, tá bom? Espetacular. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabem, por favor, deixem seu like, compartilhem o vídeo com as pessoas que estão aí desanimadas, tão tristes com tudo que estão vendo, porque, gente, falta muito pouco. Falta pouco para que nós possamos deixar para trás esse mundo de expiações e provas. Tá bom, pessoal? Como diz o outro, né? Força na peruca, pessoal. Força porque falta pouco. Vamos centrar a bateria nas orações. Vamos pedir pela anulação dessa onda energética trevosa que vem por aí. Vamos pedir a providência divina que alcance a todos no planeta durante essa operação de transição que vai acontecer dentro em breve. Tá bom, pessoal? Eu sou a Luíse Castanhedo. Eu espero vocês no próximo vídeo desse canal, todas as terças e sábados. E também lá no podcast, pessoal, que eu tenho episódios que eu gravo todas as segundas e quartas-feiras. Tá bom? Então é isso, pessoal. Até lá!